em um determinado momento ele fala que os Product Managers não são responsáveis pela tomada de decisão, mas são responsáveis pelo ritmo e qualidade da decisão. Né? E, cara, aquilo me pegou de um jeito, né, que eu falei, pô, isso aqui tem mais coisa aqui do que talvez ele mesmo tenha se ligado. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, e comigo hoje estou com ele. Uma das pessoas que, para fazer o crossover, tinha que vir aqui, hein? Para dar o crossover completo, ele teria que estar aqui. Rafael Farinazzo, tudo bem, Rafa? Tudo bom, cara, prazer estar aqui. Super feliz de estar participando. O prazer é todo meu. Antes de mais nada, muito obrigado por ter me recepcionado lá na mesa de produtos da PM3 e muito obrigado por tudo, né? Por ter feito as polêmicas, pelas conversas dos bastidores lá da gravação. A gente não vai entrar em detalhes aqui, hein, Rafa? Não, e sem polêmicas, né? A gente fez um compromisso de tentar não ser polêmico aqui. Isso, vamos tentar. Você que deu play e não sabe quem é Rafael Farinazzo já passou por muitas empresas em cargos de liderança. Então, RD Station como Product Manager Senior, Head de Produto na Involves, Diretor de Produtos na SharePay, Diretor de Produtos na Butterfly. Hoje, e a última experiência dele foi na Unico, a Inditech, e hoje ele está como COO da PM3. O que é um COO? Eu falei certo? Porque eu falo sempre errado essas siglas. Não, é isso mesmo, assim, a gente, na verdade, era a sigla que fazia mais sentido para a quantidade de áreas diferentes que estão comigo hoje, e todas elas, de certa forma, dizem respeito a produto ou operação, né? Então, estou com cursos, comunidade, eventos, audiovisual, produto mesmo, né? A camada de tech, integrações ali do LMS, etc, assim. A gente pegou isso e falou, cara, basicamente isso aqui é a operação da geração de valor da empresa, né? Então você tira marketing, vendas, CS, etc, que não estão comigo, a operação toda de geração de valor é isso. Então a gente falou, isso é um CPO, é um CEO, ficamos eu e o Marcel discutindo, eu falei, cara, vai CEO mesmo, vamos embora. Né? Tentei tirar o product do cargo aí. Isso. Estão colocando product em tudo, hein? Aí eu me distanciei, né? Mas não foi por mal, obviamente. Foi só porque product me parecia muito restrito mesmo. Falei, cara, acho que é uma coisa mais ampla mesmo. Hoje a gente vai falar sobre os clássicos não saem de moda, aparentemente de tentarem fazer com que eles saiam de moda na nossa área aqui de produtos. Ô Rafa, quais são esses clássicos? Cara, acho que tem bastante coisa, né? A minha graduação é marketing, então, obviamente, para mim, o clássico dos clássicos é o Kotler, né? com administração de marketing lá, o livro, na minha época, um livro gigante com uma capa azul e letra amarela. Acho que eu peguei, sei lá eu que edição. Acho que o Kotler é o principal, mas aí você vai para os outros, né? Você vai para o Peter Drucker, você vai para o Andy Grove, né? Quando ele fala de management ali, você vai para Matriz BCG, enfim, Michael Porter, cara, tem bastante coisa ali. Tem os clássicos talvez mais recentes, né, como Richard Drummond com Good Strategy, Bad Strategy, é um clássico recente, vamos dizer assim, né? Mas os clássicos mesmo ali, década de 60, 70, 80, é a galera que eu tive na graduação, né. Para contextualizar, pessoal, eu tenho 38 anos, tá? Minha graduação foi de 2003 a 2006. Então, quando eu me formei, não existia o termo inbound marketing ainda. Então, um monte de coisa. Eu fiz marketing na faculdade, mas praticamente não tinha marketing digital. Então, eu tive que estudar esses caras aí, né? Tinha o Seth Godin, né? O Seth Godin era um dos primeiros a falar de marketing digital. Você não mande e-mail para quem não te permitiu mandar. Era o básico, né? Ele foi um dos primeiros a falar isso. E tem gente que não tá seguindo o que ele falou, não? Porque até hoje, né? Porra, até hoje me manda e-mail mesmo, eu não pedido para me mandar e-mail. Desses daí, tem dois que são... eu vou usar um termo aqui que a minha esposa não gosta, que eu uso, que são entidades que independente da área, do segmento, ou do tamanho da empresa, ou da pessoa,
é do viés da pessoa, e coisas que eles falaram influenciam ou é a base de tudo, né? Que é o Kotler e o Drucker. O Drucker. A gente vai passar muito por esses clássicos, por esses dois e também esses outros que você mencionou, mas a minha pergunta é, o que aqui, vou fazer um disclaimer para você que está ouvindo, entendeu? Calma aí. Que é, a gente aqui não vai falar sobre o papel ou o cargo, a função, a persona, o personagem de Product Manager. A gente vai falar da disciplina de gestão de produtos. Porque eu acho que, né, Fanhaso, o que você acha de, tipo, acho que está na hora da gente começar a tentar limitar o que é disciplina do cargo, porque a gente está meio que misturando algumas coisas. Perfeito. Cara, tinha uma aula minha de 4 anos atrás que tem um slide exatamente escrito isso. Você não é a única pessoa que está fazendo produto. Então, o designer está fazendo produto, você Product Manager, né? O designer está fazendo produto, a pessoa de dados está fazendo produto, o Tech Manager está fazendo produto. Surpreendentemente, a pessoa de vendas está fazendo produto. O CFO está fazendo produto. E o CEO, obviamente, nem se fala, né? Então, sim, acho que tem a cadeira e quem senta nela, né? Uma coisa, mas a função ela vai ser executada por diversas pessoas. Né? Então, a gente vai aqui se basear na disciplina. E começando, a gente está aqui com um estudioso, professor, com vasta experiência. Então, a gente vai começar do começo, que é a gestão de produtos, a disciplina, ela é do marketing ou é de TI? Eu sou suspeito para falar, cara. Para mim é claramente marketing. Né? Claramente marketing. Engraçado que eu lembro que uns anos depois de faculdade, eu encontrei alguém, falei que estava trabalhando com gestão de produtos, de tecnologia e tal, uma pessoa da faculdade. Né? Falou, então você saiu da área. Eu falei, não, eu tô mais dentro da área do que nunca, né? Como assim eu saí da área, né? E eu já tinha passado por esse estranhamento anos antes, quando virei Product Owner, né? E assim, entrei na empresa para ser Product Owner e fiquei perguntando, cara, por que o marketing senta lá longe, a gente senta aqui, a gente quase não se fala, por que eu não tô dentro do marketing, né? Então, para mim é claramente marketing. Tecnologia é como você perguntar, por exemplo, se mídia paga deveria estar dentro de tecnologia porque usa o Google AdWords, usa software, sabe? Usa tecnologia, Cara, não faz sentido nenhum. Mídia paga é marketing, assim como produto é marketing. Acho que você querer, de um ponto de vista de arquitetura organizacional, separar essas áreas, eu acho válido, acho até mais proveitoso do que juntá-las, né? Mas academicamente, do ponto de vista de disciplina, é dentro de marketing, totalmente. Né? Mas é importante essa separação, né? O design organizacional é outra coisa. Você vai separar as áreas que você quer que andem separadamente. Né? É um dos 4 P's, né? Porque agora virou 5, 7 e um número... Todo ano sai um novo P, certo, Fernando? Exato. Os de serviço era 8 P's, cara. Porque tinha processos, procedimentos, tinha outros P's lá de serviço também. Não vou lembrar de memória, porque não cheguei a trabalhar muito com serviço. Mas tinha essas questões ali, né? Os desafios de serviço, a tangibilização, a variabilidade, etc. Então, cara, tem tanta coisa legal, né? Quando você vai estudar esse tipo de coisa no marketing, que dá uma pena mesmo a galera não estar olhando para isso. E antes da gente se aprofundar, porque a gente vai entender do que a disciplina de gestão de produtos bebe dessas fontes, bebe desse... Porque somos um dos 4 P's, né? Pelo menos o mais glamouroso deles é a nós. Então, a gente vai se aprofundar nisso. Certo, Fernandes, ou não? Boa. É o mais glamouroso? É o mais Olha, glamouroso. Depende, né? Depende. Acho que... Eu trabalhei em agência de publicidade, né? Que é o outro P ali da comunicação, do promotion. As festas são mais glamourosas, com certeza, de agência de publicidade. Olha só. As premiações, né? Você vai para Cannes, você ganha prêmios, o produto não tem esse glamour todo. Acho que a gente tem que começar... Vamos criar uma premiação nossa. Vamos fazer uma premiação melhor case de produto, né? Isso. Passa por uma banca avaliadora, tal, não sei o quê. Faz em Gramado, que é a nossa... Gramado. Nossa... Verdade. Enfim, você que deu play e tá ouvindo a gente, recados.
Você que está ouvindo e nos assistindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. As suas estrelinhas valem muito. 5. Menos de 5 não vale nada, não deixa. Só deixa 5. Menos disso não precisa deixar. Comentários. Comente nos episódios. Mande sua dúvida, sua pergunta, seu elogio, sua crítica. Pode comentar. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever-se, deixe seu curtir, comenta, compartilha, porque isso nos ajuda bastante no algoritmo ali do YouTube, tá bom? E lembrando, esse episódio é um oferecimento da Terra, a escola de digitais mais famosa do Brasil, hein? A melhor, quiçá a melhor da América Latina, tá com a gente esse ano e tem um cupom de desconto exclusivo para você. O link está na descrição. Além da Terra, um oferecimento de Amplitude, a maior e melhor plataforma de Project Analytics do mundo. Não é aqui não. Eu aceito estar junto com o Google Analytics, com o G. Mas com os outros, né? Não venha fazer mix de plataformas aqui não. Hein? É a única Amplitude. Eles fizeram um e-book, traduziram um e-book exclusivo para a gente. Project Analytics for Dummies. Eu gostei desse nome. E o link está na descrição, e-book gratuito. Clica lá, faça o download e leia e compartilhe com geral. Tá bom? Recados dados. Vamos entender mais com Farinaz o que a gente executa no dia a dia que já estava nos clássicos lá de 1900 e vai bolinho. Mas antes, dar um contexto aqui, que foi algo que a gente... foi o mote do nosso Festival de Produto de 2024, que é sobre a disciplina, a gestão de produtos, que nasce ali em 1936, 36, com carinha lá, do Procter & Gamble, ali, Steve McGraw, acho. Neil McElroy, é Neil ou Steve? É Neil, acho que é Neil. Acho que é Neil McElroy, né? Neil McElroy, em 1936, ele trabalhava na Procter & Gamble, olha só que coincidência, que a gente conhece como P&G, não sei, olha só, tá ali. E ele, basicamente, ele escreve um memorando de 800 palavras, que é a base do que é gestão de produtos hoje. Na época, o nome do papel que executava a disciplina era Brand Manager. Então, com o passar do tempo e seguindo as tendências tanto socioeconômicas, revoluções ali que aconteceu e também o nascimento da tecnologia, esse papel foi se mudando até chegar a Product Manager, mas a disciplina continua a mesma na sua essência. O Rafa, dado esse contexto de que gestão de produtos é de 1936, e aí entra naquele ponto que a gente conversou sobre separar a disciplina do papel, do cargo, porque a disciplina, a gestão de produto é base, e naquela época eles usavam o papel de Brand Manager para fazer a disciplina. Hoje é Product Manager. Olhando para o passado, olhando para hoje, quais são ainda as coisas que a gente executa no nosso dia a dia como Product Manager que está na base que você vê? É praticamente tudo, né? Quando você olha as funções ali do Brand Manager, que era identificar as necessidades do usuário, identificar mercados relevantes, identificar oportunidades de gerar retorno para a organização e tudo mais, isso é basicamente o nosso papel, né? Entregar valor para o usuário, gerar retorno para o negócio, é isso que a gente faz, né? É isso que a gente sempre teve que fazer, independente do nome do cargo, né? E a gente não pode acreditar que só a gente faz isso, né? Lá em 2000 e pouquinho surgiu o primeiro Product Manager e tudo mudou. Se fosse isso, o capitalismo não tinha sobrevivido, né? Como é que a gente sobreviveu quase 200 anos de modelo, né, pós-revolução industrial sem fazer o que o cliente queria e gerar retorno para a organização? Nunca foi feito isso e de repente criaram um cargo ungido ali pelos anjos que vai fazer isso pela primeira vez. Não é verdade, né? Então,
o cerne disso, né, que dá para dizer que veio do Neil McElroy na década de 30, dá para dizer que veio do próprio Drucker a partir de 50, 60, dá para dizer que veio do Kotler da mesma época, todos eles estão falando mais ou menos... É difícil dizer a mesma coisa, mas eles estão falando sobre a mesma coisa. Né? Eles estão falando a respeito do mesmo tema, e aí um vai aprofundar mais num lado, outro vai aprofundar mais no outro. Né? Tem uma grande diferença entre surgir e se popularizar, né? Então o cargo surge ali em 1930 e pouco, mas ele se populariza provavelmente décadas depois. Né? Aí depois a HP também foi uma das grandes promotoras dessa mentalidade de produto ali a partir da década acho que de 70 ou 80, já levando o que eles usavam do Drucker, porque o Drucker, o Management by Objectives, né, o MBO, praticamente, a HP acho que foi a primeira empresa grande, se não me engano, né, é tudo de memória aqui, tá, gente? Então, você vai pegar lá e falar, mas lá no episódio você falou isso, eu achei aqui no livro tal, que não foi em 80, foi em 54, cara, desculpa, é tudo de memória, mas assim, a gente não precisa saber as datas exatas, mas a gente precisa saber onde buscar no Google se precisar, né? Mas mais ou menos é isso, assim, né? Então você consegue ver uma linha mestra, né, de um pensamento que eu resumiria dessa forma: entregar valor para o usuário gerando retorno para a organização, né, para o negócio. Se você só entregar valor para o usuário, pode ser que o usuário não queira pagar por isso, ou que não tenha uma quantidade suficiente de gente que te pague um dinheiro para você ser lucrativo. E se você não gerar retorno para o negócio, você vai quebrar. Né? Então você vai vender 1, 2, 3 vezes, até a hora que você quebra não vende mais nada para ninguém. E aí assim, mas eu estava melhorando a vida dos usuários. Você melhorou por pouco tempo, mas você não conseguiu se sustentar. Né? E por outro lado, a mesma coisa. Você vai pensar, não, eu só vou gerar retorno para a organização. Você vai jogar o jogo do curto prazo. Talvez você ganhe muito dinheiro em pouco tempo, até a hora que as pessoas perceberem que seu produto não faz nenhum sentido. Nem vou citar nomes aqui para não ser deselegante, né? de redes sociais e coisas que surgem, vêm e vão embora, né? E que depois de um tempo as pessoas vão embora e aquilo não vai conseguir ser sustentável também. Né? Então você tem que jogar o jogo do longo prazo. O jogo do curto prazo tem outro nome, chama fraude. Né? Você vem, toma um monte de dinheiro de um monte de gente e vai embora. Tô brincando, gente. Às vezes você faz isso por erro mesmo, né? Não por má intenção. Mas estão todos falando sobre a mesma coisa. Talvez um ou outro vai dizer, faça desse jeito, faça desse outro jeito, faça desse outro. O que é consenso é falar com o usuário. Entender o usuário, extrair do usuário o usuário, quais são os esforços, as necessidades, as oportunidades, cada um vai chamar de um jeito, né? Mas o que está faltando na vida do usuário, né? E que precisa agora ser cumprido. Você vê que o Drucker, cara, não quero nem alongar muito na resposta, mas o Drucker, ele dizia que o que o cliente compra, o que o cliente considera valor, não é o produto, é a utilidade, né? E aí, isso é exatamente o Dropship Done, né? Você contrata o produto para fazer algo que você não está conseguindo fazer por conta própria, ou que você não está conseguindo fazer at all, né? Ou que você não está conseguindo fazer bem com a solução atual. Eles estão falando da mesma coisa, só que o que para o Drucker foi uma parte de um capítulo de um livro, para o Christensen, que veio com o Job to be Done, foram 3 livros, mais um monte de aula, um monte de curso, um monte de palestra. Então, óbvio que ele aprofundou muito mais nisso, que ele tinha muito mais casos de uso para contar e que ele viu muito mais detalhes. Então, a gente também não pode se apressar em dizer que assim, é a mesma coisa, então o Christensen não trouxe nada de novo. Não, ele trouxe muita novidade, porque ele pegou uma coisa que para o Drucker era uma parte da obra do Drucker e ele transformou aquilo na obra toda dele, acadêmica. Então, lógico que esse cara vai ter entendido muito mais, mas lógico que ele também não pode ser ingrato de dizer, não, ninguém nunca tinha falado nisso, eu que criei. Não, cara, você bebeu de fontes aí, de pessoas que vieram antes de você, né? Ele nunca falou isso, tá? Só para deixar claro. Mas é que às vezes a galera, o fã-clube é pior do que o ídolo, né? Então, o fã-clube vai querer idolatrar o cara de um jeito que o cara mesmo nunca se idolatrou desse jeito, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. Né? Pô, achei bem interessante você ter mencionado isso, que é um capítulo pro Drucker é a vida do Christensen, né? O que diferencia é que o Christensen gosta de milkshake, certo? Então ele meio que tipo falou, opa, peraí, deixa eu fazer um experimento com milkshake aqui no McDonald's para ver o que acontece. Mas, e aí veio esse ponto, Rafa. Eu acho que esse é um ponto bem bacana que você tocou sobre. O Jobs to be Done, ele não é novo.
a essência dele, a base dele, já foi mencionado antes. A diferença é que alguém olhou para aquilo e falou assim, peraí, deixa eu me aprofundar porque eu me interessei por esse assunto. Hoje você consegue ver algum tema, algum assunto que ainda não foi mergulhado, se aprofundado dos clássicos, ou até mesmo coisa nova que está surgindo hoje, que você olha assim e fala, pô, tá muito superficial, acho que se alguém se aprofundar nisso daqui vai ser interessante. Legal. Cara, tem uma coisa que eu tenho feito, tá? Tem um artigo antigo até, tem uns 6 anos esse artigo, do Noah Weiss, era o cara do Slack, se não me engano. Eu sou péssimo para essas associações, mas acho que, se não me engano, é o cara de produto do Slack, em que ele fala sobre o papel do Product Manager, né? E não é PM versus PO, tá? É só o papel do Product Manager. Graças a Deus. E aí, em um determinado momento, ele fala que os Product Managers não são responsáveis pela tomada de decisão, mas são responsáveis pelo ritmo e qualidade da decisão, né? E, cara, aquilo me pegou de um jeito, né, que eu falei, pô, isso aqui tem mais coisa aqui do que talvez ele mesmo tenha se ligado, né? E aí eu comecei a linkar isso com outras coisas que eu ia estudando e com coisas que eu estava vendo na prática, e com mentorias e com, enfim, one-on-one liderados que eu via se esforçando e às vezes se debatendo para tomar uma decisão e tudo mais. E até com cultura organizacional, que é um tema que eu tenho estudado bastante ali, principalmente com a Carolyn Taylor. E aquilo começou a bater aqui dentro, que acho que, guardadas as devidas proporções, deve ter sido o que aconteceu com o Christensen quando ele leu o Drucker, né? Falei, cara, isso aqui tem muito mais coisa aqui, o Drucker só passou por esse negócio, né? E isso aconteceu comigo. Então eu tenho olhado muito sobre essa ótica de ritmo e qualidade da decisão, né? E aí quando você olha do ponto de vista de cultura organizacional, é entender naquela organização onde que ela opera, se ela opera mais para o ritmo ou para a qualidade, naquele squad, naquele mercado, se é um mercado regulado, se é um mercado de cibersegurança, por exemplo, você não vai poder tomar decisões rápidas, né? No estágio da startup e até no autoconhecimento, onde que eu profissionalmente gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar mais no ritmo, tomando decisões rápidas e validando logo, ou nas decisões de qualidade, demorando um pouco mais para colocar no ar, mas já tendo um pouco mais de certeza, não tomando tanto risco, né? E você vê, é um parágrafo do artigo do cara. E aquilo, para mim, virou um negócio assim, falou, cara, não, peraí, tem muito mais coisa aqui do que esse parágrafo simples que ele passa rapidinho e já vai falar do outro tema, né? Eu acho natural isso, assim, acho que a gente... Se tem uma coisa que você viu ali que bateu fundo para você, você tem que começar a enxergar as coisas por aquela ótica. Talvez daqui a pouco você está produzindo conhecimento, né? E veja, não é produzindo conhecimento. Todas as coisas que eu vivi e analisei com essa lente de ritmo e qualidade da decisão podem ser analisadas com várias outras lentes de outros autores e autoras da cultura organizacional, que não a Carolyn Taylor, com outros enfoques, né? Mas a partir do momento que você usa essa lente, esse negócio começa a te trazer insights. Agora, quando você me pergunta assim, tem algo que você acha que falta aprofundar e tal, eu achei que esse ritmo e qualidade me deu um gatilho grande interno, assim, me engatilhou algo que eu achei que precisava. Não sei se tem outro, mas talvez as pessoas que estão ouvindo a gente vão passar, às vezes, por um trecho, por uma frase de alguma coisa, de um episódio antigo do PG que ela decidiu escutar de novo, fala, pô, isso aqui faz muito sentido, eu quero começar a olhar mais para isso. Aí você vai no Google, ninguém mais está falando daquilo. Aí você fala, pô, eu vou ter que falar desse negócio, né? Vou ter que entender, começar a ver se tem mais coisa aqui, né? E acho que é assim que surge. Para não ser muito técnico, mas eu gosto muito de filosofia, né? Aristóteles dizia que a filosofia começa com espanto, né? Então você olha o negócio e se espanta, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tem aquele site, eu gosto bastante do nome do Wait But Why, né? Peraí, mas por que isso acontece, né? Cara, é isso, você se espanta com o negócio e aquilo vira um foco de estudo para você. E aí você começa a prestar atenção e pode ser que não tenha nada ali, pode ser que tenha, né? Mas é bem interessante isso, porque aí a gente vai agora começar a entrar muito na questão da disciplina e do papel do dia a dia. Porque esse lance do ritmo e qualidade, olha só, você estava falando sobre tomada de decisão, e recentemente eu estava pesquisando mais sobre, porque saiu eu li em algum lugar, sobre a dificuldade, justamente essa, sobre a dificuldade de tomada de decisão em um contexto atual que é da IA, né?
A IA está meio que acelerando as coisas. Como tomadas de decisões mais rápidas e mais assertivas, mais eficientes, estão fazendo a diferença. Aí eu fui pesquisar sobre tomada de decisão. E aí a gente vai nos grandões, né? E aí eu fiquei muito fascinado. E aí eu tô lendo mais sobre a forma que o Jeff Bezos toma a decisão. Porque ele definiu que é 70%. Ele só precisa de 70% das informações, no mínimo 60%, para ele tomar uma decisão. E aí tem todo um racional por trás, que eu estava pesquisando em alguns artigos lá de fora, tal, não sei o quê. Tem todo um racional por trás para que ele possa definir, porque a pergunta é, quando a gente olha assim, ele fala assim, não, eu preciso de 70% das informações, a primeira pergunta é, tá, como que você define 70% de informações? Como que você, né, qual é o seu, como que você faz o baseline de 70% das informações? Tipo, como que você define, qual é o critério de tipo, você tá pegando as informações e fala, aqui ó, 70 é esse daqui ó, passou disso daqui já é ok, é extra, passando menos disso daqui é... Tô em 72.1 agora, já posso decidir, né? Já posso dizer, não, tipo, como que ele tem todo um racional ali, né? Que é claro, que aí você entende que uma tomada de decisão de uma pessoa de alto nível, quando eu falo alto nível, é de hierarquia lá em cima. Ele não necessariamente ele vai se basear 100% em dados. Ele vai pegar alguma coisa de dados e vai misturar com a experiência dele, com a visão dele que ele está tendo, um pouco de feeling, de intuição, um pouco de conversas de bastidores ali que ele tem com outras pessoas para ele chegar numa decisão ali. Então, e aí vem para esse ponto de tomada de decisão, Rafa. A questão do PM, eu acho que não é... Quando a gente fala tomada de decisão na camada do PM, é muito mais uma tomada de decisão do que vai ser priorizado para tal objetivo do que, de fato, uma tomada de decisão de qual objetivo a gente vai percorrer, certo? Ou eu tô rebaixando o papel do PM? Não, acho que perfeitamente. É claro que, assim, né, de empresa para empresa as coisas podem mudar, mas é muito difícil numa empresa a pessoa de produto ser responsável por definir os rumos da organização. Assim, muito difícil. Né? Geralmente você vai tentar, o seu esforço ali é para tomar decisões que vão viabilizar aquilo que o negócio ou que a alta gestão entendeu que é valioso. Né? E o teu trabalho vai ser muito mais de tornar aquilo possível, né? Ou de achar um caminho para tornar aquilo possível, ou de validar aquilo de alguma maneira, mas dificilmente você vai tomar essa decisão, porque você não está de posse de todas as informações também. Né? Eu sempre... É sempre desagradável tomar um top-down ou tomar uma decisão com a qual você não concorda, tem que seguir. Mas uma das coisas que me impedia muitas vezes de ficar bravo com isso era pensar assim, talvez essa pessoa saiba algo que eu não sei, né? Talvez ela tenha acesso a alguma informação que ela não pode compartilhar comigo e que ela está tendo que tomar essa decisão. E isso para mim ficou mais claro quando eu virei líder, né? E eu comecei a ter que dar alguns top-downs e não poder explicar por quê, assim, falar, a gente precisa fazer isso aqui e, gente, é importante, né? E a pessoa, não, mas eu não concordo, fala, gente, é importante. E aí na sua cabeça tá lá, tem, sei lá, um cliente para fechar, tem uma confidencialidade aqui, uma cláusula que eu não posso abrir, tem alguma coisa, sabe? E tem, né, não vamos excluir aqui, tem intuição, cara, tem intuição. É óbvio que você não toma todas as decisões baseadas em dados. Né? Você passaria por uma sobrecarga mental gigantesca se você tivesse que analisar todos os dados, ou pelo menos, não digo nem todos, mas 70% dos dados, como diz o Jeff Bezos, para tomar todas as decisões que você toma. Né? Então, tem coisa que vai no que o Kahneman lá do Rápido e Devagar fala, né? Tem coisa que você vai usar o sistema de pensar rápido. Né? E é interessante isso, né? Tem um outro livro, eu esqueci o nome da autora, mas é muito bom, chama The Art of Choosing. Não tem tradução que eu saiba em português, mas é a arte da escolha. E ela fala que o nosso processo de escolha e de tomada de decisão, ele é infinitamente menos racional do que a gente acredita que ele é e do que a gente faz parecer que ele é.
né? E, inclusive, ela traz alguns casos muito loucos, assim, de que em países onde os casamentos são arranjados, a média de felicidade com o casamento é maior do que nos países onde as pessoas escolhem seus cônjuges. E aí você vê isso, logo no primeiro capítulo ela traz esse dado, uma pesquisa séria, né? Ela explica o porquê, eu não vou dar spoiler, mas eu li esse livro e eu comecei a pensar, falei, cara, eu achei que eu era um cara racional, mas olha o quanto tem de coisas realmente que tu não percebe e te fazem mudar de ideia, né? E eu acho que a gente tem que valorizar, né, já que, voltando para o tema do episódio, né, acho que a gente tem que valorizar esses livros, valorizar esses clássicos que estão trazendo para a gente uma visão sobre a alma humana, né, sobre o ser humano, que o ser humano não foi inventado em 2001, né, cara, não foi inventado em 2005, pô, tem muita gente já falou do ser humano, né, então não dá pra gente achar que não, agora com a tecnologia, com a IA e tudo mais, tudo mudou. Não, cara, o ser humano não tem um upgrade há milênios, né? O último upgrade é o quê? Perder o dente do siso, pô. É muito pouco, né? O próximo vai ser um chip no cérebro do Elon Musk. Eu espero não estar mais vivo quando esse negócio for obrigatório. Isso, ótimo. E aí, o que você vê hoje que as pessoas de produtos estão meio que renegando os clássicos? Quais são os pontos que você olha e fala assim, gente, pera aí, vocês estão querendo reinventar a roda aí, hein, galera? Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro tem o auto-engano, né? Eu acho que na questão de objetivos, definição de objetivos, de plano, de roadmap, isso chame como quiser, a maneira como você se organiza para definir o que vai ser feito, né? Quase toda a literatura a respeito, desde o Gestão por Objetivos do Drucker, passando pelo OKR do John Doerr, todo mundo é muito claro de que você tem que definir objetivos claros, objetivos mensuráveis, objetivos sinceros, né? E aí a maioria das pessoas ignora isso, né? Inverte a lógica, fala, bom, como eu vou entregar essa feature, eu vou escrever esse objetivo aqui para mim, né? E aí você está renegando. E o pior, você está se enganando achando que você está aderindo à tradição de pensamento sobre o objetivo, mas eu estou usando o OKR, né? Cara, não, você não está usando o OKR, você está definindo o que você vai construir. Aí você pensa assim, bom, como eu vou construir esse negócio? E a ideia de construir esse negócio é aumentar o engajamento, então eu vou botar uma meta aqui, um OKR de aumentar em 10% o engajamento. Quer dizer, isso não é a literatura, né? Assim, você pode me dizer assim, mas eu faço desse jeito e dá certo. Tudo bem, você está ignorando a literatura. E toda a literatura não é uma questão de certo e errado, pelo amor de Deus. É uma questão de uma expressão que eu aprendi com o Joca Torres, né? Que está no livro dele, inclusive, né? De aumentar as chances de sucesso do seu produto. Tá? Você vai usar as técnicas de Product Management, não é porque seu produto vai dar certo, né? Você vai usar isso aqui, seu produto vai dar certo. Você vai aumentar as chances do seu produto dar certo. Então, assim, mas eu uso o objetivo dessa forma. Eu defino primeiro a feature que eu vou fazer, depois eu escrevo um objetivo para autogestão e dá certo. Dá certo, mas você sabe que você está trabalhando com chances baixas de dar certo, né? Se você quiser aumentar as suas chances de dar certo, você pode seguir a tradição de décadas ali de negócios de sucesso que estão usando aquele negócio e estão fazendo dar certo, né? E não é copiar ipsis literis, né? Lógico, acho que tem... Eu acho que o ódio ao framework é o amor ao framework com sinal invertido, né? Porque você tem 3 alternativas. Ou você estuda, né? Você tem vários frameworks lá. Ou você estuda minimamente alguns deles, né? Os principais, e pega o que serve de cada um, né? Ou você escolhe um deles e vira defensor desse negócio, você ama aquele framework que você vai fazer, né? Quando você tem um martelo, tudo parece um prego. Você compra aquele martelo, você sai martelando tudo e é isso aí, né? Ou você tem o oposto disso, né? Que aí você fala assim, é tudo igual, eu não vou estudar nenhum deles e eu vou fazer qualquer coisa da minha cabeça, porque se é tudo igual, tá todo mundo certo, né? E essas opções 2 e 3, que são os 2 extremos que eu acho que não faz sentido nenhum, né? Agora, neste momento aqui que estamos gravando isso em 2024, a moda é criticar as pessoas que se apegam a frameworks. Mas a moda já foi criticar as pessoas que ignoram totalmente os frameworks também, né? E eu acho que existe um meio termo aí que é
Estuda um pouquinho de cada um deles, vê o que você aprende com eles, vê o que faz sentido, né? Então você não precisa colocar o gestão por objetivos do Peter Drucker de cabo a rabo, você não precisa colocar o OKR de cabo a rabo, mas aprende que tem uma coisa que quase todo mundo que fala de objetivo fala, que é você primeiro define onde você quer chegar, depois você define como. Nenhuma literatura séria vai dizer que primeiro você define como você vai chegar no lugar e depois você define onde você vai, né? E aí eu acho que você está se enganando, né? Acho que tem outros, né? A gente fala de conversar com o cliente, né? Eu acho que conversar com o cliente, todo mundo, mais gente diz que faz do que realmente faz, né? Porque aí você passa 2 anos na empresa e fala assim, mas eu já estou 2 anos aqui, já entrevistei cliente o tempo todo, não preciso mais falar com cliente, já conheço o cliente. 2 anos de empresa, já conheço o cliente, né? E aí vira aquele mantra, né, de que não, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Então tem muitas boas práticas, tem muitos bons conselhos clássicos que eles são ignorados, mas que é engraçado, né? As pessoas têm vergonha de ignorá-los muitas vezes, né? Então talvez porque lá no fundo elas intuem que estão fazendo a coisa errada, né? Porque se não tivesse, senão não tinha vergonha de dizer, né? Esse ponto aí da questão do framework, eu acho que a gente vê muitas pessoas no 2, né? A gente pega um framework e fica ali de alguma forma. O meu ponto contra a frameworkização é justamente sobre isso. Acho que tem um post da Project School que ele é fantástico, que é o framework. Aí eles colocam em 4 caixinhas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. No framework. Na realidade, você começa pela etapa 1, aí você tem que criar a etapa 10, aí você volta para a etapa 2, aí você cria a etapa 3, 4, 5, aí você vai 8, 9, aí você vai meio que tipo, não tem uma ordem. E eu acho que esse é o ponto. Saber quais frameworks usar é diferente de ser o papagaio de framework, né? Tipo, com certeza, Fernando, você nunca olhou para o seu backlog e falou assim, deixa eu testar um framework novo aqui. Como que eu encaixo o meu backlog na árvore de oportunidade? E muitas pessoas fazem isso, né? Então, e aí, outro ponto que você falou sobre sobre falar com o cliente. Isso é uma visão de Peter Drucker, né? Sobre a centralidade do cliente, Claro. E aí vai o meu ponto de vista, eu acho que você vai discordar, mas pode discordar à vontade. Que é assim, não necessariamente a pessoa de produto precisa ir para a rua falar com a pessoa pessoalmente. Porque hoje, graças ao advento chamado tecnologia, o Project Manager tem acesso aos usuários, aos clientes, através de tickets no call center, através de ligações do call center. Então, na URA, lá, pede as ligações, você ouve. NPS, dependendo da área, tem uma área de research ali fazendo pesquisa. A galera de inovação, que é aquela galera que fica lá no canto, nunca envolvido na estratégia do ano, nunca envolvido. Mas sempre no meio do ano aparece querendo tuchar alguma coisa. Eles estão lá falando, olhando para o mercado, tal, não sei o quê. Então, como que você vê hoje esse lance de... Faz tempo que eu não vejo ninguém falando sobre centralidade do cliente. Enfim, como que você vê isso? Eu acho assim, tudo bem se você não quiser entrevistar um cliente, né? Mas você colocar um experimento no ar e ver se o cliente interage com ele também é ouvir o cliente, né? De certa forma. Não estou dizendo que uma coisa substitui a outra. Obviamente são coisas diferentes, né? Então, de novo, você pode ter na sua caixa de ferramenta um martelo, uma chave de fenda, um serrote, né, tudo mais. E aí você vai ver o que você precisa. Você precisa de um experimento, você precisa conversar com o cliente, você precisa olhar ticket no suporte. Acho que muitas das técnicas mais consagradas de gestão de produto, eu não sei, posso falar uma grande besteira aqui, mas é uma impressão totalmente pessoal e subjetiva, tá? Não sei se elas surgiram para isso, mas elas se consagraram nas startups, principalmente nos estágios iniciais.
né? E aí, nesse momento, você não tem uma infinidade de tickets no suporte. Você não tem uma infinidade, né? Você não tem uma área de inovação. Agora, quando você vai trabalhar numa empresa, sei lá, você está uma empresa grande aqui, você vai trabalhar numa Vivo, você vai trabalhar numa seguradora, você vai trabalhar num banco, você tem uma infinidade de dados sobre o cliente que realmente, talvez você não precise conversar com o cliente. Mais do que isso, talvez você converse com o cliente e nem saiba. Né? A pessoa trabalha lá no iFood. Cara, metade da família dela usa iFood, entendeu? Quase todos os amigos usam. Né? Você trabalha num banco. Pode ser que os seus amigos não sejam todos correntistas do banco onde você trabalha, mas todos eles têm conta em banco. Né? Então você está já interagindo com o cliente e você nem percebe muitas vezes. Então não quer dizer que você... O pessoal de design geralmente me escuta falar isso, fala, mas isso não é uma pesquisa estruturada? Eu falei, eu sei, não é. Nem estou dizendo que é e nem estou dizendo que substitui. Né? Rolou a treta lá da Teresa Torres, né? Quando ela falou, seu objetivo é fazer produto, não é buscar a verdade. Aí teve uma researcher que falou, gente, isso aqui é um absurdo. Ela tirou a frase da Teresa Torres de contexto, obviamente. Falou, isso aqui é um absurdo, lógico que você quer buscar a verdade. Talvez você queira buscar 70% da verdade, para usar o número mágico do Jeff Bezos. Talvez você queira buscar 70% da verdade. Né? E aí você realmente não vai fazer uma pesquisa acadêmica super aprofundada, porque, de novo, no ritmo e qualidade, né, no espectro entre ritmo e qualidade da decisão, você não precisa que a tua qualidade seja nota 10 da decisão. Você precisa ser rápido. E aí você trabalha num banco. Você tem um monte de ticket de suporte, você tem um monte de coisa, você tem pesquisa da área de inovação, você tem pesquisa terceirizada, você tem panoramas de mercado, você tem uma área de research e você conhece um monte de gente que tem conta em banco, ou no que você trabalha, ou no concorrente. Né? Pô, você consegue fazer muita coisa daí. Né? Você não vai consolidar todo esse seu aprendizado, esses dados, essas conversas, essa sua intuição e transformar isso numa tese de doutorado. Uma tese de doutorado, ela está estabelecendo as bases da ciência. Pô, é lógico que você tem que ter muito critério para entregar uma tese de doutorado. Mas por isso mesmo que você leva 4 ou 5 anos para fazer esse negócio. 4, 5 anos para uma empresa, o dinheiro acaba. Né? Para muitas delas, inclusive. Então você precisa ser mais rápido. E aí, se você precisa ser mais rápido, você precisa fazer contenção de danos. Né? Que assim, eu vou lançar esse negócio aqui. Eu não falei com nenhum cliente. O que pode dar errado? O que pode dar errado é ninguém usar. Qual que é o risco desse negócio? Vou ter perdido 2 meses de salário do meu time. Tudo bem. Estou disposto a apostar 2 meses de salário do meu time para um negócio que ninguém vai usar. Né? Não estaria disposto a apostar 5 anos de salário de 10 times para um negócio que ninguém vai usar. Né? E aí você começa a olhar numa perspectiva de ROI, de retorno sobre investimento, que é outra métrica clássica, né? E que a gente não pode esquecer dela. Né? Mas a empresa não me dá acesso aos números para eu calcular ROI. Gente, você tem mais ou menos ideia de quanto ganha o desenvolvedor, né? Quantos tem no seu time? Você tem mais ou menos uma ideia, né, do quanto o seu time custa para a organização. Né? Seus desenvolvedores estão usando o quê? Estão usando Amazon, AWS, estão usando Heroku, estão usando... Você sabe quanto custa esse negócio também, mais ou menos, né? Então, você consegue ter uma ideia. Né? Você consegue ter uma ideia. E, de novo, você não precisa chegar numa decisão nota 10 de dados. Não, eu não sei no centavo quanto custa a AWS. Mas você consegue ter uma ideia, uma dimensão. Você sabe que não é 10 reais e você sabe que não é 50 milhões o seu time sozinho. Né? Então você consegue ter uma dimensão mais ou menos do esforço, do custo, do tempo que esse negócio vai demorar, da probabilidade de dar certo e do impacto caso dê errado. Com base em todo esse negócio, né, você escolhe se você quer buscar mais qualidade da decisão ou se você está, né, num nível satisfatório de tomar a decisão. Então, para mim, isso tudo é centralidade no cliente. Né? Não é só entrevistar o cliente. Se você não vai entrevistar o cliente, você tem que saber qual que é o risco desse negócio, qual que é o impacto caso dê errado. E paciência. Mas você fazer um negócio duradouro e sustentável é centralidade no cliente. Lembra, você não pode servir o cliente uma vez só e falir depois disso. Se o que você entrega é bom, você tem que servir o cliente muitas vezes. Então, você também está centrando no cliente quando você está se dispondo a fazer um negócio duradouro. Né? Mas isso tudo, veja, Paulo, é uma coisa que não é exatamente o framework. Né? O framework realmente o passo a passo ali, a etapa 1, aí você cria a etapa 10, você volta para 3, e isso realmente é o que vai acontecer na prática quando você vai aplicar. Mas a base, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de gestão de risco, a gente está falando de retorno financeiro, a gente está falando de impacto. A base é a base. O meu MBA foi gestão de projetos com PMBOK. Tá? Eu não tirei a certificação, mas ele é todo centrado no PMBOK. Você fala, nossa, você não usa nada. Cara, eu uso pra caramba. Eu uso
a tríade de escopo, custo, qualidade, prazo, né? A tríade, escopo, custo e prazo, né? Qualidade no meio. Eu uso gestão de risco, pelo menos a noção do que é uma probabilidade, o que é um impacto, o que é um risco alto, o que é um risco baixo. Agora, eu vou lá no Excel listar todos os riscos, escrever, pontuar a probabilidade, pontuar impacto. Não faço isso há décadas, provavelmente. Mas eu tenho noção, quando eu olho para um projeto, que ele tem riscos, que os riscos têm probabilidade, as probabilidades, caso se concretizem, têm um certo impacto, e que eu tenho que ter uma ação do risco. Se eu vou mitigar, se eu vou ignorar, se eu vou paralisar diante dele, não vou seguir enquanto eu não resolver ou diminuir a probabilidade. Intelectualmente, isso toca um sino dentro da sua mente, entendeu? Ainda que você não use o framework. E é isso que eu digo, aprender um pouquinho de cada framework, assim, ignora o passo a passo do framework, mas o que ele está tentando resolver e o que mais ou menos ele está te entregando de insight importante ou te direcionando a tua visão para algo que tu nunca tinha pensado naquilo, entendeu? Acho que é esse o ponto do estudo, né? E você falando essa última parte aí, da forma que você descreveu, eu falei, ué, ele tá falando de fazer discovery? Que basicamente. É mitigar os riscos, é entender qual que é os riscos, qual que é a probabilidade de gerar aquilo lá, qual que é o impacto daquela... Será que eu vou comprar, não vou comprar esse risco? O resultado que isso vai gerar, enfim. E esse episódio esse episódio é muito interessante, a gente vai ter outras partes dele, com certeza, porque tudo que a gente vê hoje no papel, na função do Project Manager, na disciplina de gerenciamento de produtos, gestão de produtos, a base, tudo que a gente vê dos gringos falando, é porque alguém, e com certeza são esses dois que a gente mencionou no episódio inteiro, já criaram, já falaram, ou um parágrafo, um capítulo, e Farinazo, tirando esses dois, você mencionou outros clássicos, você olhando para a disciplina, quais são as características, os temas, os assuntos que os outros clássicos abordam, que a gente, no dia a dia, aborda de uma outra maneira, mas já existe? O Andy Grove, né, quando ele escreveu High Output Management, ele fala que o trabalho dele se divide em só duas coisas, né? Ele fala coleta de informações e tomada de decisão. Né? E isso é trabalho de produto. É coletar informações e tomar decisão quando você acha que está pronto para tomar. Né? Mas você não é o decisor. Tá? Tudo bem, você vai facilitar a decisão, você vai acelerar a decisão muitas vezes. Né? Você vai dar contexto para que exista, para que seja tomada uma decisão. Se você está numa empresa de uma cultura mais consensual, sim, talvez você busque um consenso, você busque uma decisão colegiada. Se não, não. Talvez você tenha sido empoderado pela sua liderança ou por alguém de negócio que falou, não, a decisão é sua, manda bala. Só me entrega esse resultado aqui, esse outcome. Né? Mas eu gosto bastante da maneira como o Andy Grove coloca, né? Eu acho que o livro todo dele é uma lição excepcional ali, de gestão, né? Super bacana. Acho que tem bastante coisa legal ali no Porter, né? De você entender as forças, mas aí dificilmente um PM vai entrar em estratégia, né? Em definição de estratégia da empresa. Muito raro. Como eu estou há algum tempo em cadeira de liderança, isso está mais fresco para mim. Mas como PM, eu acho que, cara, toda a parte de discovery, de pesquisa. Né? Eu tive dois semestres de pesquisa de mercado na universidade e a gente aprendia até a escrever o texto da pesquisa de um jeito que não vai enviesar. Entendeu? Tive, lógico, os cases que o professor contava era pesquisa eleitoral, sabe? Não tinha marketing digital, gente, pelo amor de Deus, né? Outra época. Mas isso tudo eu não esqueci, cara. Eu não esqueci, porque o jeito que você escreve uma pergunta, ou o jeito que você verbaliza uma pergunta numa entrevista, ou o jeito que para não enviesar, é a mesma coisa. Essa lógica, né, de você se questionar se você está enviesando e tal, é a mesma coisa. Mas eu acho que o Andy Grove é um cara que eu gosto bastante, cara. Eu acho que tem bastante coisa legal nele ali. E não sei se já é um clássico, o Clayton Christensen, né? O que define um clássico? Né? Ele já morreu, né? Então já é um bom indício de que é um clássico. Né? Morreu e continuam falando bem dele, então é um clássico. Né? Acho que o Clayton Christensen, cara, a parte e não só Jobs to be Done, né? Mas desde o primeiro lá, né? O Dilema da Inovação, onde ele fala sobre superávit de performance, sobre a disrupção vindo de baixo, entregando um produto menor.
né? Ele está falando de MVP ali, né? E aí a gente ele não chama desse jeito, pelo menos não no começo, depois ele associou ao termo, mas eu acho que isso tudo a gente usa, né? Então, eu consigo ver algumas coisas do dilema da inovação no modelo de Kano, por exemplo, né? Parece que eles dialogam de alguma maneira, embora um não fale do outro, às vezes eles estão falando da mesma coisa, né? Que é você entender que, em alguns aspectos, a performance do teu produto vai ser menor, mas vai ser boa o suficiente. E a diferença entre o boa e o suficiente e o melhor de mercado é irrelevante para o teu cliente. Então, o que é isso aí? É um MVP, é um produto mínimo viável, você está fazendo ele bom o suficiente. Então, no modelo de Kano, o que é isso também? Né? Você tá cumprindo os basic needs, né? os performers e os delighters, de alguma forma. Então, isso tudo, eu acho bonito como essas coisas dialogam e que e o quanto às vezes a gente esquece delas, né? E assim, não, mas os veião lá não tinha internet, estavam falando de outra coisa, cara. Só para encerrar, você sabe que teste AB começou em supermercado, cara. Começou em supermercado, em posição de produto na gôndola, sabe? Cara, mas como é que eles faziam para isolar metade das pessoas que entravam no mercado? Não, cara, eles isolavam por um tempo, pegavam duas praças parecidas, duas cidades parecidas, né? Essa cidade demograficamente parece com essa outra, então nessa cidade a gente vai fazer isso, nessa outra a gente vai fazer isso. Nossa, mas esse teste AB era cheio de poluição. Cara, tinha um tamanho de amostra gigante. Todo mundo ia no mercado na época. Ninguém comprava online. Então, sim, pelo volume da amostra, você não tinha... Então, essas coisas não surgiram agora, né? Mas lógico que os refinamentos que a tecnologia permite que a gente dê para a coisa são super interessantes. Uma aula, hein? Aula do nosso professor Rafael Farinazzo. Ô Rafa, para a gente terminar aqui o episódio, para abrir para uma volta sua e até mesmo do assunto, tem um clássico que não sai de moda e nunca vai sair, que é ser orientado ao negócio, certo? Isso, quanto que o PM, daí olhando para o cargo, para a pessoa, para a função, ela tem que estar olhando mais para negócio, ao invés de estar olhando para outras coisas. Porque às vezes porque na disciplina fala sobre ter esse equilíbrio, né? E muitas das vezes a pessoa de produto, ela não tá ligada que ela precisa falar a linguagem do negócio. Exato. Eu gosto bastante aquele Naval Ravikant lá, sabe? Que é investidor da AngelList e tal. Eu gosto bastante dele, ele tem uma abordagem filosófica que de certa forma se conecta muito com o que eu gosto de consumir em termos de conteúdo, né? E ele até fala assim, ele fala, não existe disciplina chamada negócios, né? Evite as revistas de negócios, os livros de negócios, porque isso não existe. Ele fala, estão tentando te empurrar um negócio que não existe. O que existe aí ele fala, né, o que você tem que estudar? Você tem que estudar microeconomia, psicologia do consumidor, etc, etc. Aí você vê o conjunto do que ele está falando ali, é o quê? É negócios, né? Então, basicamente, o que você tem que entender? Né? Você tem que entender de dinheiro, você tem que entender como as pessoas pensam, e cara, essas duas, né? Essas duas. E se você entende como as pessoas, né? Ele fala, né? Aprenda a construir, aprenda a vender, e aí você vai ser imbatível, né? Então, se você entende o que vale a pena ser construído, essa definição não é minha, hein? É a definição de Discovery de ninguém menos que Marty Kagan, né? O objetivo do Discovery é definir o que vale a pena ser construído, né? Descobrir o que vale a pena ser construído. Então, se você consegue aprender a construir o que vale a pena ser construído, e de onde vem isso? Psicologia do consumidor, de entender a necessidade humana, de entender sobre ser humano, né? E sobre os diferentes contextos, as diferentes emoções, os diferentes pensamentos que surgem quando você está comprando um pós-barba ou quando você está comprando um carro de luxo, né? Você entender psicologia do consumidor, entender microeconomia, entender básico, básico não, né? Até mais do que básico, das finanças, né? Como é que você vende e tem retorno com isso? Né? E como que você vende? Né? Como que você posiciona um produto? Como que você estabelece um diferencial? O diferencial vai ser o produto? Nem sempre. Às vezes o diferencial da empresa é o canal de distribuição. Às vezes o diferencial da empresa é a marca, o produto é igual, né? Então, quando você entende isso, né, como você constrói, o que você constrói, e como você vende, o que você vende, de que maneira, como você posiciona, isso é negócio.
né? É você gerar lead, converter, entregar com qualidade, dar um bom suporte, ter uma camada de serviço adequada, coletar o dinheiro ou antes, ou durante, ou depois, ou todo mês, ou todo ano, né? E fazer com que esse dinheiro, depois de pagas todas as contas, gere algum retorno para os acionistas, que foram as pessoas que tomaram o risco, né, de botar um dinheiro na frente sem saber se ele ia voltar lá na frente, né? Botar um dinheiro antes sem saber se ele ia voltar lá na frente. Então, essa galera estando feliz, essa galera continua botando mais dinheiro, né, e disposta, às vezes, a tolerar alguns erros de aposta que você faz. Porque você conquistou um track record ali de acertar bastante. Né? Então, é isso, é difícil explicar o que é negócios, né? Mas para mim é isso, é toda essa cadeia, né? Desde a primeira promessa de valor lá que você faz no marketing, no posicionamento, em o que você prometeu para o cliente, até a hora em que você vendeu, entregou, prestou suporte, etc., coletou o dinheiro, pagou as contas, sobrou, deu lucro, beleza, cara, você tem um negócio maravilhoso. Ou não deu lucro, mas a gente acha que vai dar lucro lá na frente. Aí você levanta um Series B, um Series C. Agora ficou mal visto falar disso, né? E aí você vira um unicórnio e de repente não é mais unicórnio. Pois enfim. é. É isso. Chegamos ao final de mais um episódio aqui com o Rafael Farinaz, onde a gente abordou os clássicos não sair de moda. Deu uma pincelada. A gente vai se aprofundar mais ainda em episódios, em conteúdos aqui do PG. Então, já deixo aqui um mega agradecimento. Muito obrigado, Rafa, por ter arrumado um tempinho na sua agenda e ter conversado comigo aqui hoje. Valeu, cara. Tamo junto. Precisando, só chamar aí. Então é isso. Você que assistiu e ouviu até aqui, siga Rafael Farinazzo no LinkedIn, o link está na descrição. Todos os livros que Rafael Farinazzo mencionou, que foram muitos, que eu só consegui ouvir 3 e o restante eu só fui falando sim, tá bom? Ele vai mandar os nomes e eu vou colocar os links na descrição aqui e vou colocar no LinkedIn também. Então siga Rafael Farinazzo, os conteúdos adicionais estão aqui na descrição também. E é isso. Beijos, tchau, fui.